Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar as leituras propostas pela nossa igreja para a celebração da Paixão do Senhor. Celebração essa que acontece na Sexta-feira Santa, o único dia em que todo mundo não temos celebração da Santa Missa. Então eu quero convidar você a juntos entrar comigo nesse trilhar. Os vídeos vão ser lançados um após o outro com intervalo de meia hora. E neste aqui nós estamos com a primeira leitura. A primeira leitura se encontra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12. E já te conto um detalhe. Segunda, terça e quarta, todos da Semana Santa também, nós estamos refletindo também textos de Isaías, que estão na mesma continuidade deste aqui. Então você não pode deixar de assistir esses 3 vídeos para você entender ainda mais o contexto de agora. Mas vai dizer assim a leitura. Ei-lo meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como o cordeiro levado ao matadouro, ou como a ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes, seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. É uma leitura de tamanho grandioso, mas ela é muito conhecida para todos nós. Imagino que você já tenha escutado ela também fora da própria liturgia. Mas vamos lá, eu quero te ajudar a entender o contexto daqui. O livro do profeta Isaías, ele geralmente costuma ser dividido, quando nós estamos fazendo um estudo bíblico, em 3 partes. O primeiro Isaías, que vai até o capítulo 40. Depois iniciamos o segundo Isaías, se eu não estou enganado, vai até o capítulo 60 mais ou menos. Depois vem o terceiro Isaías. Essa divisão é feita por causa dos vocábulos que mudam, por causa do contexto que aparece ali, o que nos leva a compreender que foram 3 partes escritas em momentos distintos e que provavelmente também foram por pessoas distintas. Esse texto está dentro do segundo Isaías. E ele não é o único que tem essa mesma pegada, de falar de um certo servo, um servo de Deus que vai sofrer, que vai isso, que vai aquilo. Na verdade, em 1892, um estudioso alemão conseguiu detectar 4 cânticos nesse segundo Isaías. Se você quiser anotar, eu vou dizer onde é que eles estão. O primeiro está no capítulo 42, versículo de 1 a 7.
que é a primeira leitura da segunda-feira da Semana Santa. O segundo, capítulo 49, versículo de 1 a 9, que é a primeira leitura da terça-feira da Semana Santa. O terceiro cântico seria capítulo 50, versículo de 4 a 9, que é a primeira leitura da quarta-feira santa. E depois nós encontramos agora o quarto cântico, que é o mais conhecido, que ele está na celebração da Paixão do Senhor, na sexta-feira santa. Agora, quem era esse servo? E aí, gente, vai ter muita teoria sobre isso. Por um lado, alguns têm uma visão que esse servo não representaria uma pessoa, mas era um ser coletivo, seria todo o povo de Israel. Porém, muita gente discorda dessa visão porque, vez ou outra, o servo critica o povo de Israel ou fala que intercede pelo povo de Israel. Não faz sentido. Alguns também vão ter uma visão individualista. Uma delas vai dizer que esse servo de Yahvé seria, na verdade, Ciro, que liderava os persas, porque foi ele quem, de fato, quando venceu o povo babilônico, permitiu com que o pessoal voltasse para a sua terra. Então alguns diziam assim, nossa, isso aqui é Ciro. Só que se a gente for fazer uma análise mais a fundo, algumas características apresentadas aqui não refletem que seria Ciro, porque ele é alguém perfeito. Esse servo está cheio de perfeições, como já eu vou comentar com vocês. Alguns também vão aludir que poderia ser um profeta, mas enfim, a gente percebe que qualquer interpretação dada a uma outra pessoa que não seja Jesus vai ter incompletudes, vai ter problemáticas. E aí, quando a gente começa a observar esse texto com mais cautela, vamos fazer juntos. Diz assim no versículo 13: Ei-lo, o meu servo será bem sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau, ou seja, ele vai ter uma posição de honra. Gente, sempre que Isaías vem falar sobre essa ideia de estar no mais alto grau, de estar nessa posição de honra, geralmente é falado em relação a Deus. Daqui a gente já consegue extrair que, na verdade, esse personagem que é o servo, ele não é um ser humano, mas seria um ser divino. Por isso que a gente já pode automaticamente já começar a fazer uma alusão a Jesus Cristo. E aqui vai dizer no versículo 14: Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo. A palavra em hebraico para pasmados é horrorizados. Por quê? Ele é alguém que sofreu tanto que seu rosto ficou desfigurado. É aquela ideia de que muitas vezes nós colocamos na cabeça um Jesus morrendo na cruz muito romântico, uma imagem bonita, mas na verdade a imagem era horrível, horrorizava as pessoas. Depois, continuando, a gente vai percebendo que diante dele os reis se manterão em silêncio. Por quê? Vão ouvir algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Se nós observarmos em Jesus Cristo, ele trouxe uma novidade, tanto para o aspecto religioso como para o aspecto político, social daquela época. Então nós percebemos que Jesus traz uma novidade. Quando nós entramos no capítulo 53, vai nos dizer quem de nós deu crédito a ouvir e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor. Essa força é a força salvífica. Ou seja, de fato, Deus sempre falou ao povo, mas ninguém dava crédito. A mesma coisa aconteceu no tempo de Jesus e a mesma coisa pode acontecer hoje conosco. E aí vai dizer o versículo 2. Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta. Essa palavra renovo, ela poderia ter duas interpretações. Ou uma criança de peito, ou uma árvore nova. Como no versículo 2 fala sobre raiz, então na verdade tem uma ideia, talvez de esse renovo ser de fato uma planta muito novinha. Então ele cresceu como renovo de planta, algo pequeno. Jesus não era conhecido pelo povo, Ele não tinha beleza nem atrativo. E é interessante que para o povo do Antigo Testamento a beleza era uma bênção de Deus. Então, na verdade, é como se Jesus tivesse crescido como alguém que não era abençoado, como alguém que não era amado por Deus. Por isso, no versículo 3 vai dizer que ele foi desprezado. Se nós olharmos para a vida de Cristo, especialmente nessa esteira da paixão, o quanto Jesus foi rejeitado pelas pessoas. Ninguém acreditava naquilo que ele falava. Os próprios familiares de Jesus foram até ele detê-lo, dizendo que ele tinha ficado louco. Então, na verdade, todos, inclusive a própria família, rejeitavam Jesus. Só que é interessante quando vai falar homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, a gente tapava o rosto, mas na verdade tudo que ele passava era por nós. E aí começa algo muito bonito. Aqui a gente começa a perceber que esse servo, ele sofria para expiar os pecados do povo. Para o povo não sentir mais dor, para não sofrer e, em especial, para salvá-los do pecado. Que é isso que vai dizer no versículo 5. O servo de Javé, ele não sofria
porque ele tinha pecado, como era uma visão que tinha da teologia do Antigo Testamento. Mas ele sofria por causa do pecado dos outros. Porque estes outros pecavam e ele carregava sobre si todas essas enfermidades, todas essas dores. E aí é interessante que a palavra carregava, né? Quando nós percebemos aqui, eu até anotei para que eu não esquecesse de dizer a vocês, é o verbo nasa, que é o mesmo verbo encontrado lá em Levítico capítulo 16, versículo 22. Que era utilizado para o bode, que era utilizado dentro do como é que eu posso dizer? No dia da expiação era utilizado ele para o rito de expiação. Né? Um bode carregava o sofrimento do povo, ele acabava morrendo, né, por causa do povo. É a mesma expressão usada para Jesus. A gente pode ver Jesus agora como de fato esse cordeiro que é dado, né, que oferece sua própria vida pela nossa salvação. Só que é interessante quando a gente ainda olha para esse versículo 5, né, que ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Veja, não é ele que se autofere, ele foi ferido. Esmagado por causa dos nossos crimes. Tudo, ele é que sofre a ação. Isso traz uma reflexão de que não é uma ação apenas humana, mas é uma ação divina. É Deus quem acaba, né, tendo controle de todas essas coisas, porque no versículo 6 vai propriamente dizer, o Senhor fez recair sobre ele o pecado. Então é a ação divina. Quantas pessoas querem olhar para o projeto de Jesus e dizer assim, Jesus foi um fracassado porque morreu na cruz? Mas tudo estava dentro do desígnio de Deus. Né? É essa visão mais ou menos que vai nos trazer essa leitura dentro da nossa Sexta-feira Santa. Mas ainda, lá no finalzinho da leitura, é interessante você poder verificar, né, que o final desta leitura traz a seguinte reflexão. Por isso, compartilharei com ele multidões e ele repartirá as suas riquezas com os valentes seguidores. Ou seja, a riqueza de Jesus é compartilhada com os seus discípulos, com a sua igreja. É isso que nós bebemos. Hoje, né, olhando o nosso olhar para esse mistério da celebração da paixão do Senhor, nós precisamos entender que a grande riqueza que é o céu, Jesus compartilha conosco, porque Ele é o nosso intercessor. E ao olhar para a cruz, eu convido você a refletir isso. Ele carregou sobre si as nossas dores. É o meu pecado, é o seu pecado que fez com que Jesus pudesse sofrer. Mas não é um momento para você ficar se autocondenando, mas para que você, primeiro, o ame, porque Ele nos amou acima de tudo, e segundo, busquemos mudar de vida, para que hoje nós não estejamos também crucificando Jesus com nossos atos errados, com nosso jeito de ser errado. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Daqui a meia hora vai ser lançado aqui no canal o Salmo responsorial da celebração da Paixão do Senhor. Te aguardo. Até lá.